Bom dia. Assistam os vídeos, o primeiro vídeo sobre a primeira expressão de Jesus, para poder entender este vídeo, porque esta é continuação. Então, depois da voz do nosso Deus lá do céu falar em Mateus capítulo 3, versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ver qual era a ação, a atitude tomada por Jesus depois de receber o batismo, na qual foi par. Então, está escrito no capítulo 4 de Mateus, no primeiro e segundo versículo. Passo a ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Ok. O jejum de Jesus é um jejum que ele realiza após o seu batismo. Então, o jejum de Jesus não é igual a muito jejum que se fala hoje em dia. O jejum de Jesus não é um jejum anunciado. Nós vemos muito bem, sabemos que os muçulmanos já têm uma data conhecida para realizar o jejum. Não era esse jejum de Jesus. Sabemos que os judeus, os fariseus, tinham também datas de jejum. O povo de Israel tinha uma data de jejum, mas não era esse jejum que Jesus estava a realizar. E sabemos que o servo não é maior que o seu senhor. Aquilo que o seu senhor fez, o servo também deve fazer. Por causa disso, vamos entender o que Jesus fez. Jesus fez um jejum. Em primeiro lugar, ele recebeu o batismo. Ficou sem nenhum pecado. Em segundo lugar, ele foi ao deserto, abster-se dos alimentos, das coisas da terra, para ficar em comunhão com o Pai, com Deus. Então, para conhecermos melhor o jejum de Jesus, vamos tentar apresentar alguns tipos de jejum que nós ouvimos falar. Por exemplo, o médico quer fazer análises, hemograma e outras análises. Ele pede para o paciente dormir e acordar em jejum, se apresentar ao hospital para fazer os testes e ter resultados do diagnóstico médico. Esse jejum não é jejum de Jesus, mas é jejum. E algumas pessoas que fazem viagens longas, têm náuseas no caminho, eles preferem viajar o dia todo, sem comer nada. Esse jejum não é jejum de Jesus. Então, existem muitos tipos de jejum. E alguns jejuns são forçados. Por exemplo, o pobre, ele não tem onde encontrar mata-bicho, o paupérrimo. Ele não tem onde encontrar o almoço. E quando chega a noite, o que consegue é isso mesmo que ele come. Então ele fica todo dia de jejum para comer aquilo que ele consegue à noite. Isso não é jejum de Jesus. Isso é um jejum forçado pelas condições. Ele é pobre. Então, o jejum de Jesus, ele primeiro havia sido batizado. Era um sinal de que estava sem nenhum pecado. Em segundo lugar, ele foi ao deserto, absteve-se de alimentos e outras coisas, porque os anjos haviam de o servir depois. Mas, ultimamente, as pessoas têm feito jejum enquanto têm pecado. Esse jejum não vale. Por quê? O jejum tem que ter a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é não ter pecado. Todo ano devemos jejuar todos os dias. Então, acorda, não peca. Anda, não peca. Trabalha, não peca. Corre, não peca. Brinca, não peca. Conversa, não peca. Assiste, não peca. Depois do Senhor não pecar, prepara um dia para fazer o jejum de abstenção. Prepara uma semana. Prepara um mês. Prepara 40 dias. A segunda fase é jejuar. Mas, a caminho do hospital, a caminho da igreja, a caminho da evangelização,
nós podemos fazer o jejum de não comer. Então, para responder muitas questões sobre jejum, eu quero dar a conhecer um simples princípio. Faça um jejum em segredo. Em segredo. Jesus também fala que o jejum tem que ser em segredo. Mas o jejum que você vai fazer em segredo é muito simples. Não pecar. A seguir, faça outro jejum. Então, o jejum que você vai fazer é de abster-se das coisas da terra. Abster-se de alimentos, da música, das festas, de outras coisas. Porque o primeiro jejum você já realizou. O jejum de não pecar. Para o segundo jejum ser aceito por Deus, que é o jejum de você se abster das coisas, como o jejum de Daniel, como que não comia a comida do rei, como o jejum de Jesus, que foram 40 dias sem comer. E você pode fazer jejum de uma semana, de um dia, de uma hora, de toda manhã, de 40 dias, de um mês, não há problema. Mas em segredo, faça o primeiro jejum, que é não pecar. Há de aparecer tempos em que na terra não vai se jejuar, porque vão fazer é um jejum para a sua própria condenação. Imitar os santos a não comer, mas o quanto ele está a viver em pecado. O primeiro jejum de não pecar, então, à medida que vais fazendo o segundo jejum, você vai estar preparado. Sabendo que o jejum é para você estar santificado. E o segundo jejum é para você vencer o diabo. Se formos a ler no capítulo 4 de Mateus, vamos entender muito bem que o jejum que Jesus estava fazendo naquela hora era um jejum que ele ia ter vitória sobre o espírito mau, sobre o demônio, Satanás e seu reino. Por causa disso, o nosso jejum tem que ser, em primeiro lugar, não pecar. E em segundo, quando nos abstermos de algumas coisas, essas coisas, nós vamos vencer o mal. A partir dessas coisas, no nosso jejum vamos ter poder. Vamos ter poder sobre doentes. Vamos ter poder para expulsar espíritos imundos. Vamos chegar na igreja e vamos orar, a pessoa vai ficar curada. Vamos ao hospital, visitar, orar, a pessoa vai ficar curada. Alguém vai ter mau espírito, nós vamos expulsar esse mau espírito porque fizemos jejum como de Jesus. Jejum de abster-se dos alimentos. Mas antes de fazer esse jejum, em primeiro lugar, o primeiro jejum é segredo. Ninguém deve saber. Você não pode pecar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.